Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Seu nome, Seus filhos agradecem sempre, sempre o dom da vida, a graça que nos concedestes e que nos permite estarmos juntos neste momento. Por isso, nossos agradecimentos, para que sejamos sempre bem orientados pelo Evangelho, Joana de Ângeles, tão importantes para o nosso dia a dia. Por isso, Senhor, nesta noite eu venho pedir-te saúde, força, paz, sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se chegarem a mim sintam a tua presença. Senhor, abençoa abundantemente nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite amigos, boa noite, bem-vindos todos, sejamos bem-vindos. E aqui estamos, não é? Com a graça de Deus, reunidos mais uma vez, claro. Tão importante, esperando que o dia de vocês seja indo bem nesta quarta-feira, o centro da semana. E que tudo que está bem permaneça, saúde, paz, tudo do melhor, não é? E hoje nós temos aqui, como sempre nos nossos encontros, o Evangelho, Joana de Ângeles. E o Evangelho hoje nós vamos ver causas atuais das aflições. Nós vimos, né, esses dias aí as dificuldades. E nós vamos ver hoje, e sempre falamos das aflições, Joana de Ângeles também falando, né, das tribulações, das atrapalhações na família. E hoje nós vamos ver causas atuais, o item 4, né, do Evangelho, então, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Porque, na realidade, nossas aflições são débitos, compromissos que nós temos. E assim vamos resgatando e nos tornando melhores, pelo menos espiritualmente, vamos nos tornando assim melhores com a graça de Deus. Vamos ver, então, né, o que Joana de Ângeles vai nos falar nesse terceira parte de encerramento, turbulências familiares. Ela começa então de hoje assim. É fundamental que na família debata-se com franqueza a questão da liberdade, apresentando-se os seus limites, né? a fim de evitar-se que em seu nome, no nome da liberdade, né, cresça a libertinagem que ora predomina em muitos grupos sociais. É como Joana de Ângeles começa hoje aqui o nosso encontro e falando das turbulências familiares, dificuldades familiares, tantas e tantas coisas como nós vimos inclusive ontem, né, anteontem também. E hoje nós vamos ter aqui a conclusão. Também aniversariantes do dia, aqui na minha agenda, tem apenas o Eurípides Bazanulfo R. Almeida, que é lá de Uberaba. Nosso abraço, saúde, muita paz em todos os dias, com as bênçãos de Deus, assim como também para todos os aniversariantes de vocês, de nós que estamos aqui juntos, familiares e amigos, né? Sempre sobre as bênçãos de Deus, muita saúde. E vamos então agora ver o boa noite de todos vocês que já estão conosco, já deixaram aqui o boa noite, estão deixando também aquele like bacana. Olha aqui, Pedro Freitas já deixando também seu boa noite a todos.
Alzira Crepaldi, Olga Fagundes, Bárbara Santana Neri, também Cecília Tiriac, Rômulo de Magalhães, Ereni Xavier, Silvana Meire, né? A Maria Silva, Cacilda Cassiano, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Sônia Martins, a Rose Toder, a prima, um grande abraço, Rose. E o like? Claro que temos aqui sim, olha aqui, temos já os amigos que aqui chegaram, vocês, né? E já deixaram também aqui este simpático like. E vamos ver aqui, esperando a boa vontade, né? Vai abrir, opa, está aqui. Também dando boa noite para nós, o Edmar José Bueno, Michel Picanha Passos, grande abraço, Michel, grande abraço, Edmar. Então, deixando o like aqui, o Edmar José Bueno, Michel Picanha Passos, Shirley Abreu, Rose Todero Sartori, Cacilda Cassiano, Sônia Martins, Marcos Neves, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Eliana Mormiro Borges, Ereni Xavier, Maria César Viana, Roma de Magalhães, Alzira Crepaldi, Bárbara Santana Neri, Pedro Freitas, para todos vocês, nosso grande abraço, abraço de todos nós, né? Agradecimento também, claro, por estarem aqui conosco. E isso tudo é sempre um motivo de uma alegria muito grande. E claro, quanto mais de nós pudermos estar aqui, melhor vai ser, né? Mais vibrações positivas, mais fervor. Então, agradecendo também aqui nosso querido amigo Carlos Santana, que também conosco aqui está. Uma boa noite, então, aí para todos vocês, caros, caríssimos amigos. E assim, vamos ver o que o Evangelho nos fala. Hoje vai falar das causas atuais das aflições. Então, essas perturbações, dificuldades, essas coisas que acontecem no lar, têm suas causas, né? E não é apenas causa anterior, causa de outras encarnações, coisas erradas que vão se refletir aqui e agora no nosso dia a dia, mas coisas que nós fizemos aqui também. Vamos ver o que o Evangelho nos fala a respeito disso no item número 4, causas atuais das aflições. Amanhã iremos para o número 5, que ele é um pouquinho comprido. Vamos lá. As vicissitudes da vida, ou as dificuldades da vida, são de duas espécies. Ou, se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Retomando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram de desenvolver neles os germes, se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, ou até o que não semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se ou mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação.
A quem, pois, culpar de todas suas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas dificuldades da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual. Evangelho de hoje sobre causas atuais das aflições. Nossas dificuldades, tudo aquilo que nos acontece. Como várias vezes já falei, né, se vamos fazer aquela meia-culpa, ir voltando no tempo, nós vamos encontrar fatalmente muitas das causas de nossas dificuldades hoje. Então, não culpar apenas encarnações anteriores por essas dificuldades. Não negar que talvez tenha também culpa nos nossos atos de hoje. Até porque todos nós, quando encarnamos, trazemos em nosso espírito as tendências de todas as nossas encarnações anteriores, né? Então, também, determinadas atitudes que nós tomamos aqui foram também motivadas, de certa forma, por tudo aquilo que errado que fizemos anteriormente. Mas nós estamos tendo aqui a oportunidade de analisar, de julgar se aquilo que vamos fazer, se aquilo que vamos entrar, se aquilo que vamos orientar, falar para os outros, é o correto. Nós estamos tendo essa oportunidade. Então, nós podemos ter tido um passado espiritual muito difícil. Mas o progresso que vem embutido em nossas encarnações, nessa e outras tantas que nós já tivemos, e o momento atual, que com tanta informação, tanto esclarecimento, até, vamos dizer assim, tanta autoajuda, né, como existe, faz com que nós possamos ir melhorando a nossa própria capacidade de entender as coisas como elas são, ou o mundo em que nós vivemos. As informações são muitas. E o nosso cérebro, trabalhando nessas informações, ou com essas informações, claro, vai desenvolvendo sim sua própria intelectualidade, né? Quando lemos um livro, quando lemos um jornal, lemos uma revista, nós estamos entrando em mundos, né, em que nós normalmente não estamos. Estamos participando de realidades, muitas vezes de outros. Mas isso faz com que o nosso cérebro sempre vá se desenvolvendo. Nossa intelectualidade vá se desenvolvendo. E com todas as instruções, inclusive evangélicas, orientativas que nós temos, como nós temos aqui no Mestre Jesus, do Evangelho, com tantas orientações, não fica difícil justificar que não se teve oportunidade para decidir o que é certo e aquilo que é errado. Tomar atitudes mais corretas, muitas vezes, como disse aqui, deixando de lado aquele orgulho, aquela vaidade, aquele negócio todo que é tão complicado e acaba nos atrapalhando. Então, muitas de nossas dificuldades hoje explicam-se sim por atitudes nossas anteriores, que podem ser atitudes de dias, de semanas, de meses, de anos, décadas. Aí fica tudo por conta da causa e o tempo em que demandou para se ter aquele efeito. E vamos dizer, um efeito que hoje não é tão agradável assim, né? Então, aqui foram citadas várias causas, né, atuais das aflições. Então, por exemplo, quantos são vítimas da imprevidência, do orgulho, da ambição, falta de ordem, perseverança, má conduta, limites sem desejos sem limites, uniões infelizes, aquelas que são feitas por interesse, aquele tipo de coisa que a gente sabe bem que tanto tem, né? Aquilo que existia nos tempos bíblicos, tempo de Moisés, que se casava, fazia que casava, aquele negócio todo, aquela obrigação, e que resultava muitas vezes em uniões infelizes, né? E a submissão total da mulher, a gente sabe bem disso, não é novidade nenhuma, bíblicos, históricos.
Hoje em dia se faz os casamentos por conveniência. Sempre existiram dentro da história da humanidade, claro. Né? Unir-se fortunas, unir-se reinos. O primo de tal rei casa com o filho de tal rei e aquelas coisas todas. Então essa conveniência para relacionamento é difícil e vai causar problema mesmo, né? Dissensões, querelas que se podia ter sido evitada com moderação, com um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de reflexão. Males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Enfermidades, claro, muitas dos excessos vêm. Então, e quem que fez esse excesso? Nós, passamos a vida toda fumando. Passamos a vida toda bebendo e bebemos sem parar, todo dia, toda hora. Vai chegar uma hora que o nosso pobre corpinho material vai sentir o peso de tudo aquilo que foi introduzido nele, que normalmente não seria para se ter, porque vivemos perfeitamente sem isso. Né? Foge a constituição normal do organismo. Por quê? Nós sabemos, não vamos nem falar de drogas, né? Nem falar. Mas aquilo que, por exemplo, o álcool vai destruindo as células do corpo, do fígado, cerebrais, né? Fumo, nossa, vai causando aquele problema terrível no pulmão, vai entupindo as vias, né? As artérias, veias, por excesso de nicotina. São coisas naturais ao nosso corpo? Não. Então, problemas que advirão, de quem que é a culpa? Da nicotina? Do álcool? Não. De quem ministrou. E aí, depois vai se lamentar. E às vezes chega, meu Deus, por que comigo? Aí é o tempo daquela meia-culpa, né? Vamos pensar, como diz aqui. Estamos falando em família, e aqui também tem, o Evangelho nos fala bem claramente. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que seca o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, ou como eu disse, o que não semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. E nós estamos vendo naquilo que Joana vem nos trazendo nesse livro, sempre a recomendação dos pais atentarem para os filhos, fazerem correções, cercarem de amor, explicarem, conversarem, serem um livro aberto à conversação. Porque se aquilo que eles têm dúvida, querem saber, e em casa não encontram, vão procurar fora. Explicações, orientações, né? Porque pergunta uma vez para o pai ou para a mãe, depois a gente vê. Outra vez, depois a gente vê, porque não quer dialogar, não quer explicar, não quer falar. Tá certo que os pais podem ter tido a mesma atitude, falaram absolutamente nada. Mas os pais também sentiram as dificuldades quando os pais deles não falaram, não explicaram, não abriram o diálogo. E quer fazer a mesma coisa hoje? Muito mais difícil do que na época. Então, é um alerta que ela sempre faz, e o Evangelho vem aqui e ratifica. Né? E depois, aí, como diz o próprio Evangelho, aí vai se lamentar por tudo aquilo que está sofrendo hoje. Como a gente sabe, a gente vem com todas aquelas tendências, né, espirituais, as crianças já manifestam desde cedo, e exatamente por manifestarem desde cedo, desde pequenos, é que as crianças precisam ser modeladas, trabalhadas. Nem sempre vai conseguir. Porque muitas vezes a sua tendência, o seu espírito vem tão forte, arraigado naquilo que ele acha, que não consegue se corrigir, mas se tentou, trabalhou-se tentando. Esse é o grande mérito. Enfim, causas atuais das aflições, continuamos amanhã, mas não há como negar. Responsabilidade nossa. Nossa e nossa, né? Então, meus queridos amigos, vamos aqui, olha aqui, Luciane Sanches, lá de Sorocaba. Lu, que prazer rever, um grande abraço, viu? A Célia mandando um abraço aqui para você.
Boa noite, amigos, saudades de todos, nosso amigo palestrante. Imagina, minha querida, estamos aqui, como todo dia, batendo papinho, falando um pouquinho do dia a dia de todos nós, né? Tentando auxiliar, trazendo simplesmente aquilo que o Evangelho fala, aquilo que o Joana de Ângeles fala. Então não são palavras minhas, são apenas transmitidas. Mas um grande abraço para a gente rever, apareça sempre, viu? Quando tiver a possibilidade. A gente sabe que da dificuldade, trabalho, horário também não é bom, mas a gente está sempre por aqui. Abraço. Caio Holland também, uma boa noite, um abraço, queridos. E beijo a dona Denise para a vovó, olha que bacana. Márcia Miranda também, boa noite. Aline Rodrigues, Tardelli Gomes, Inês Cavilha. E também temos mais amigos aqui que já deixaram o like. E vamos ver a boa vontade aqui. Está aqui, Leni Souza, Roque Pinheiro, Márcia Siqueira, Luciane Sanches, Aline Rodrigues, Márcia Miranda, Tardelli Gomes, Inês Cavilha, Carlos Santana. Queridos amigos, um grande abraço, agradecidos a todos vocês por estarmos juntos. E vamos ver o que Joana de Ângeles fala, encerrando o item turbulências familiares, né? Vamos lá, olha aqui. Então, encerrando essa parte, terceira parte, né? Turbulências familiares, o item 23 do livro Constelação, não é consolação familiar, podia até ser, mas é a constelação familiar, do Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles. Vamos lá. É fundamental que na família debata-se com franqueza a questão da liberdade, apresentando-se os seus limites a fim de evitar-se que, em seu nome, no nome da liberdade, cresça a libertinagem, que ora predomina em muitos grupamentos sociais, gerando problemas graves de natureza emocional e psíquica entre as pessoas de estrutura psicológica mais frágil. Educando-se a mente infanto-juvenil, no respeito à vida em todas as suas expressões, forjam-se mulheres e homens de bem para o futuro, capazes de servir a sociedade ao invés de explorá-la, de eliminar consciências ao oposto de obscurecê-las, e ensinando-lhes liberdade de pensamento, de palavra e de ação, com dignidade insofismável. Aí está. É de acordo também com aquilo que o Evangelho nos falou hoje, educando-se a mente infanto-juvenil no respeito à vida em todas as suas expressões. Agora, como que vamos educar os infanto-juvenis, adolescentes, né, da vida, em todas as suas expressões, se não houver diálogo? Se não se propuserem a revelar as nuances do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, questões de relacionamento, questões de respeito, trabalhar as dificuldades que eles vão apresentando, as suas tendências, muitas vezes serem muito orgulhosos, serem mesquinhos, serem antissociais, procurar ir sim aparando essas arestas para evitar problemas mais tarde. Continua Joana. No lar não existem temas inabordáveis que o amor não possa discutir e esclarecer dentro do nível de entendimento das pequeninas estrelas em expansão que são os filhos. Não existem temas inabordáveis que o amor não possa discutir e esclarecer dentro do nível de entendimento das pequeninas estrelas em expansão que são os filhos. É o que diz Joana de Ângeles. E para isso é preciso ter essa abertura no tratamento com eles, não escondendo nada, sendo dentro do entendimento de cada um o mais realista possível, até atendendo mesmo às suas curiosidades, né? Da mesma forma, não se deve manter condutas estranhas, desconcertantes em referência aos demais, especialmente aos genitores. Censurar o pai ou a mãe em conversação com o filho é desnudar-lhe a alma, a fim de apresentar as ulcerações morais que estão ocultas e que merecem todo o respeito. Quem não as tem? E aí Joana dá esse recado para todos nós. Censurar o pai ou a mãe em conversação com o filho. Quando o pai e mãe são os responsáveis pelos filhos, os únicos grandes responsáveis pelos filhos,
Eles que os colocaram no mundo e adquiriram essa responsabilidade através dessa bênção que eles mesmo assim desejaram. Agora, censurar a eles quando eles estão dialogando, às vezes discutindo com os filhos, jamais se deve fazer. Porque isso vai, como diz Joana de Ângeles, vai desnudar, né? Vai desnudar essas questões morais dos pais. Questionar os pais quando esses estão falando, conversando, discutindo, orientando os filhos? Jamais. Se tiver que falar alguma coisa, para isso também não há nenhuma impossibilidade, fale-se depois. No privado, longe dos ouvidos atentos, ali, aquelas antenas dos filhos. Não interferir em hipótese alguma. Se estão errando, chama de lado depois, conversa e peça para acertar. E se for o caso, e muitas vezes vai se acertar. Mas jamais desautorizando pais em frente de filhos. É sempre perversa a exposição de alheias chagas nos relacionamentos sociais, que, embora nem sempre saudáveis, se tornariam mais enfermiços e insustentáveis. Perverso fazer-se isso na exposição aqui de Joana de Ângeles. Então, pensemos muito bem antes de determinadas atitudes. O lar é, portanto, um educandário no qual os exemplos penetram mais do que as palavras ou coroam as vidas com os diamantes legítimos. O lar é, portanto, um educandário no qual os exemplos penetram mais do que as palavras. Aquilo que a gente sempre fala e falou muito durante esse tempo aqui do livro. Exemplo. O exemplo muitas vezes conta mais do que as palavras. E assim, as crianças, os pequenos, jovens, adolescentes, seja qual for, estão sempre olhando, observando, ligados. E vale relembrar aquele exemplo que eu mesmo dei já há algum tempo atrás. Está conversando com uma pessoa, está ali, tudo bem, os filhos junto, maravilha, vira as costas, o outro sai, pronto. Aí entre eles já, vamos dizer, em língua popular, desancam a madeira naquele com quem estavam conversando. Os filhos que estão ali juntos, que estavam ali prestando atenção, ouvindo a conversa, de repente ficam perdidos. Falam, mas o que está acontecendo? Estava tudo bem, de repente, o outro vira as costas, já não é mais aquilo. Então, fica a dúvida na própria conduta dos adultos, a partir já das crianças. Critério, cuidado sempre é necessário. Os pais são, desse modo, espelhos que refletem a imagem da realidade que sempre servirá de orientação para os filhos. Quando os alicerces da família começarem a ser abalados por uma outra razão, numa convivência psicológica madura, os parceiros têm o dever de fazer uma pausa no distanciamento que se insinua e buscar o caminho do meio, do diálogo honesto, do esforço pela recuperação da alegria no lar, da superação das dificuldades. Papais, como diz aqui Joana, atentos a tudo isso. Portanto, pela insinuação para a aceitação dos pequenos delitos, toda insinuação para a aceitação dos pequenos delitos deve ser rebatida. Desde o primeiro momento, não lhe permitindo espaço mental nem emocional para a futura instalação. Enquanto a família prosseguir em harmonia, a sociedade crescerá em paz e em elevação. Como a família é a célula primeira da sociedade, uma célula doente afeta as demais. Nós bem sabemos disso no nosso corpo e na nossa sociedade também. É assim. Por que a sociedade está tão abalada, tão do jeito que está? Porque já começa na própria estrutura familiar. E não tem jeito. E aqui Joana encerra dizendo que aquela aceitação dos pequenos delitos, etc., abre caminho para grandes delitos mais tarde. Por isso, sempre o diálogo, sempre a boa palavra no momento exato, palavra de repreensão que seja, ela é muito necessária para manter a estabilidade da família, do lar e para todos aqueles que lá habitam, claro. É o que Joana nos fala, então, hoje, encerrando turbulências familiares. E a responsabilidade, claro, dentro do lar, é dos pais. Não tem outros responsáveis. Porque eles que devem gerir tudo que se passa dentro
de suas paredes, né? Assim, meus amigos, vamos então aqui cumprimentando o Eurípides Bazanufo Almeida de Uberaba, aniversariante, cumprimentando os aniversariantes de todos vocês também, né? Desejando muita saúde, paz, amor, sabedoria, caminho do bem, sempre, 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 sempre. Bênçãos de Deus, claro. E vamos partir então para o encerramento de nosso encontro de hoje, né? E aqui, orando por esses irmãos que tanto necessitam, que vocês mesmos pediram. Vamos orar por Alcino Branco Poleto, Alexandre Basso Moreira, Alfredo Lencioni Neto, Cristóvão Manuel Barros, Aline Priscila de Camargo, Delcio Bimundos da Silva, Ana Barricada, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Inésio, Antônio Lemos, Heitor Zito Azevedo, Aurélio Robles, Zulei Cabrum, Camila Romanato Cáfio, Adriana Cristina, Elora, Williams Freire, Clóvis Félix Pacheco, Luiz Ampieri, Douglas Constância, Elisete Bertolo, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira, Diana, Irma Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, Jaque Regiane, Fernanda, Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanfero, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Miller, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Vieira Oliveira, Carlito Bani Cardoso, Joana Delito da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto da Silva Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Moeberg, Lino Marcos Gonçalves, Laércio Aparecido Oliveira, Sônia Francisco dos Santos, Luiz Tunucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Eline Razeira, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Soto Butião, Maria da Glória Galhano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silvia Guizar Leal, Mariana Jacinto, Marina Vec Cardoso, Melices Ferra, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolucci, Janaína Cristina Correia Lafrata, Luciano Maria Lafrata, José Cida Lafrata Júnior, Neucimar Flora de Brito, Mônica Nayara, Pedro Henrique Barcala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Risorade Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovani Nicolucci, Sebastiane Deltrudes da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Andilho Santa Rosa, Solange Cocol, Karen Furlan, Tereza Amarante Constância, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odir Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Melices Ferri, Ieda Tiliac, Márcio Percy de Oliveira, Leila Terezinha Cassano Vargas, Daniel Brem, Paloma Romero, Tátia Fernandes Cunha, Iracema Gonçalves de Barros, Inês Constantina Anunciato, Rodrigo Leonardo Anunciato, Ana João Luca Anunciato, Glória Vidotto, Stefânia de Miranda Vitorino, Gabriel Bertone Abraão, Júlia de Silvia Grícia, Henrique Paixão Maluf, José Francisco dos Santos, Maria da Conceição Araújo e todos que vocês aí mentalizaram. Vamos então partir para a oração, a prece de encerramento, né, com a nossa água sempre aí ao lado, né, para pedirmos as bênçãos de nosso Pai. Vamos lá? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules Filii, ad te suspiramus, gementis et flentes, in ac lacrimarum Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui seus filhos reunidos em seu nome, pela graça da vida que nos concedestes, vos agradecem, vos louvam por tudo quanto colocais em nossas mãos, em nosso caminho. Quanta alegria nesta nossa existência por podermos trabalhar pelo nosso progresso moral, progresso espiritual. Alegria dos aniversariantes desta data, alegria de nossos irmãos que hoje vêm ao mundo, irmãos espirituais, através de seus abençoados pais. Alegria, sim, também por esses que partiram, nossos amigos, familiares, nossos entes queridos, agora no plano espiritual. No plano espiritual, prosseguindo sua jornada, olhando por nós. Deus os abençoe sempre, como abençoa aqueles que hoje estão partindo após sua luta no dia a dia.
Acolhidos por nossos irmãos espirituais, abençoados sejam, assim como abençoados sejam também aqueles familiares, amigos, entristecidos pela partida. Por isso, Pai, vos pedimos suas bênçãos sobre todos esses nossos irmãos, que aqui demos os nomes, que aqui mentalizamos e levamos até vós por nossos pensamentos. Auxiliai-nos, abençoai-os, fortalecei seu corpo físico, seu corpo espiritual, para que conosco possamos todos seguir trabalhando pelo nosso progresso, assim como a nossa família, onde nos reunimos, querido Pai, para tentarmos, lutarmos e assim conseguirmos reajustar nossos erros anteriores e prosseguirmos juntos aprendendo, juntos progredindo espiritualmente. Fortalece-nos a todos, fortalece esse planeta, abençoa este planeta que tanto necessita. Abençoa os dirigentes de todas as nações, querido Pai, para que trabalhem pelo povo que tanto necessita, cada vez mais. E vos pedimos também, com muita alegria no coração, pedimos por nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vos agradecer. Pedimos por nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho, por aqueles que nos dão trabalho. Abençoados sejam sempre por vós. E por isso, Pai, por isso também todos nós aqui felizes, por podermos estar juntos convosco, todos nós reunidos nesse momento por nossos pensamentos. Agradecemos também as bênçãos sobre todos aqueles que trabalham arduamente na saúde, cuidando de seus filhos. Abençoa esta água que aqui ao nosso lado beberemos, a água de todo esse planeta, a água de nossos corpos, a água que é fonte da vida de todos os seus filhos neste mundo. E por isso, agradecendo sempre a vós, louvando a vós, querido Pai, levamos essa oração que nosso Mestre nos ensinou e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, abençoa todos os seus filhos, querido Pai. Por isso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, e que nosso coração aberto vos pedimos. Querido Pai, que teu amor, a tua paz, a tua luz, tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco. Esteja sempre com todos os seus filhos, neste mundo, em todo o seu universo, onde quer que estejam, como estejam. Que suas bênçãos, seus bálsamos de luz estejam sobre todos, amparando, conduzindo, iluminando, e que os corações desses filhos seus se unam sempre em louvor a vós, agradecendo, reconhecendo que tudo o que temos em nossos dias devemos a vós e que aqui o que temos é apenas no emprestado para todos nós podermos utilizar. E assim, Pai, pedimos que tua proteção esteja sobre nossos lares, nos lares onde estamos, nos ambientes onde estamos, onde nós e nossos familiares estão. Pedimos que abençoeis a todos aqueles que aos nossos lares vêm trazendo o seu amor e que partem levando muito mais. E que nosso coração, sempre aberto ao seu amor, possa sempre estar cultivando a paz e levando onde quer que formos também a todos os nossos irmãos, a todos os seus filhos. Glória e louvor a vós, querido Pai, a quem agradecemos. A vós, querido Mestre Jesus, a quem agradecemos. A vós, querida Mãe, a quem agradecemos. Que estejam sempre conosco e nosso coração aberto a vós. Que assim seja, agora e sempre. Por isso agradecemos, sempre nosso Pai, agradecemos a presença dele, o Mestre Jesus em nossas vidas, e agradecemos por nossas vidas. Claro, podemos estar aqui por uma bênção dele. Então, agradecendo a ele, aproveitamos e vamos agradecer a todos vocês também que fazem desse nosso encontro o que ele assim o é, não é? Essa reunião de amigos, pensamentos no mesmo propósito, da paz, do amor,
levando o bem onde quer que nós possamos ir. Então, quero desejar a vocês uma boa noite, em nome meu, em nome da Célia, um beijão muito grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês, acolhemos com muita alegria também os seus, e amanhã, com a proteção e a autorização, as bênçãos do nosso Pai, todos estaremos juntos, né? Para mais esses momentos com o Evangelho, Joana de Ângeles e conosco mesmos, claro. Então, meus queridos amigos, fiquem em paz, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja conosco, agora e sempre. Linda noite para todos vocês, uma ótima quinta-feira. Fiquem muito bem. Até amanhã. Tchau.